Nos Estados Unidos, os norte-americanos aguardam o resultado das eleições presidenciais. A população foi às urnas ontem para votar em um dos candidatos, Donald Trump ou Joe Biden. O nome do novo presidente pode demorar vários dias para ser anunciado, principalmente por conta da espera da contagem das cédulas que foram enviadas pelos Correios. O país já calcula cerca de 102 milhões de votos antecipados neste ano. Vamos conversar com Wagner Parente Filho, que é CEO da BMJ Consultores. Boa tarde, Wagner. É uma eleição apertada, a gente ainda nesse momento não pode arriscar nenhum palpite, mas o que importa para a gente aqui é saber o que um ou outro pode impactar no caso do agronegócio. Como é que você vê aí a possibilidade de Trump ou de Joe Biden, um dos dois, vencer essas eleições? Boa tarde, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, Petri. É um prazer conversar com você e com os telespectadores sobre esse tema que provavelmente vai pautar aí os próximos meses das nossas relações internacionais no Brasil. De fato, para o mercado agro, acho que tem uma diferença muito grande se um ou outro vencerem, né? O Trump, ele tem uma agenda protecionista, né? Inclusive de distribuição de subsídios, provavelmente para concorrentes do agronegócio brasileiro. Então, a gente já viu isso acontecer com etanol, a gente já viu isso acontecer com algodão. Enfim, é muito claro que isso pode ocorrer, essa política deve continuar. Por outro lado, a gente não espera do governo Trump uma pressão do ponto de vista ambiental, né? Pressão que a gente tem sofrido da União Europeia. Isso provavelmente se altera. Tivemos um pequeno problema. Está me ouvindo, Wagner? Está me ouvindo? O Wagner não está me ouvindo. Está me ouvindo, Wagner, ou não? Não, não está. A gente vai retomar o contato com o Wagner, mas eu quero agora falar com o Miguel Daoud, que é o nosso comentarista econômico, mas também, nesse momento, o nosso matemático, né? Como eu abri aqui a edição, a disputa está muito acirrada. O novo presidente dos Estados Unidos deve ser eleito com uma margem muito pequena de votos, né? É um sistema diferente lá, não é uma votação direta, em que o eleitor é que escolhe o presidente. Esses votos são atribuídos aos delegados, e os delegados é que escolhem como é que vai ser feita a apuração do novo presidente. Então, a gente vai conversar com o Miguel Daoud, que nesse momento está lá ligado no seu computador para dar a atualização. Como está a votação nesse momento, Daoud? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Boa tarde a todos. Pois é, Petri, você colocou muito bem. A decisão está apertadíssima nesta eleição. Eu acredito que em breve aí teremos o resultado matemático de quem vai ganhar essa eleição. Mas vamos lá. Eu preparei uns números aqui, Petri, para que fique mais fácil de nós entendermos a situação em que se encontra a apuração. O colégio eleitoral, ele contém 538 votantes, ou delegados. Seja, são delegados que votam no candidato em que o Estado tiver o voto majoritário do candidato, ou de um ou de outro. Então, são 538 votos. Desses 538 votos, Petri, 451 já decidiram o seu voto. Desses 451, 238 votos foram para Biden e 213 votos para Trump. Então, vamos lá aos cálculos. Faltam quantos votos? Faltam 87 votos que estariam distribuídos no estado da Carolina do Norte, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada e Alasca. Mas vamos lá. Para o Trump chegar aos 270 votos que ele seria, então, eleito, faltam 57 votos desses 87, portanto, 63%. Então, 57 dos 87. O Biden teria que ter 32 votos desses 87, que seria 37%. Então, vamos ver a chance que ambos têm em relação a isso, perfeito?
Trump, 57 votos para ser eleito e Biden, 32 votos. No estado da Carolina do Norte, tem 15 delegados. Majoritariamente, a apuração até agora está com Trump, né? Aí nós pegamos o Wisconsin, que estaria com Biden, 10 votos. Depois veio Michigan, 16 votos, estaria com Biden também. Depois a Pensilvânia, que tem 20 votos e está com Trump. A Geórgia, com 16 votos, que está com Trump. E Nevada, 6 votos, que está com Trump. E o Alasca, com 3 votos, que está com Nevada, com Biden. E o Alasca, 3 votos com o Trump. Então, pelas contas aqui, a diferença, tanto a favor de um quanto a favor de outro, se não mudar a trajetória dessas apurações, podem ter uma diferença de 3 a 4 votos de vantagem do colégio eleitoral, tanto um quanto o outro. Agora, Daúde, Daúde, essa vantagem apertada que você prognostica aí, tem também a questão dos estados. Michigan, por exemplo, a margem de vitória do Biden é de 4.000 votos apenas em relação ao Donald Trump. Ou seja, além dessa situação apertada no cômputo geral, os estados, 7 estados remanescentes, ainda podem sofrer alteração aí, por conta dos votos que vêm pelo correio, né? Perfeito. E você pega, por exemplo, a Pensilvânia, o prefeito da cidade disse que ainda faltam bastante votos, né? E praticamente esses votos do correio, majoritariamente, é do Biden. E nesse momento está dando Trump. Então, também existe um cenário indefinido. O fato, Petri, é que dos 87 votos faltantes, o Donald Trump precisa de 57 votos. Então, dos 87 votos, ele precisa de 57. E o Biden, 32 votos. Mas quando nós olhamos a proporção de voto dos delegados desses estados que ainda faltam apurar, o Trump tem aí um número maior. Então, a probabilidade maior de Biden, ela é anulada pelo número de estados que estariam com o Trump. Então, portanto, esse é, na realidade, um empate técnico, né? Vamos dizer que é um empate técnico e está indo para os pênaltis, né? E os pênaltis, talvez. Vamos ver como é que fica. Tá bom, Daúde, continue aí, porque se você tiver novidade até o final dessa edição do Mercado e Companhia, acione a Brenda aí para você voltar à ação, para a gente ir atualizando essa disputa acirrada nos Estados Unidos. Tá bom? Combinado, Daúde? Combinado. Eu estou de olho aqui, porque o resultado dessa eleição é importante para o mundo e para o Brasil, tá certo, Pedro? Tá certo. Porque cada nação tem um caminho a tomar. Tá bom, obrigado, Daúde, por enquanto, até a próxima. Bom, a gente vai retomar o contato com o Wagner Parente Filho, né, que é CEO lá da BMJ Consultores. Ô Wagner, agora você está me ouvindo bem? Escuto bem. Você ouviu aí o Daúde, que a eleição realmente está muito acirrada, um empate técnico, né? E você falava das vantagens e desvantagens de cada candidato. Queria que você retomasse esse ponto do ponto de vista comercial e da questão ambiental também, Wagner, pois não? Claro, retomo. Então, eu dizia que os Estados Unidos, do ponto de vista agrícola, ele é um grande competidor do Brasil, né? E geralmente os Estados Unidos ele tem práticas de utilizar subsídios, né, nas suas exportações. Então, a gente vê grandes culturas que são concorrentes do Brasil que recebem subsídios e acabam tendo algumas vantagens quando concorrem com a gente em terceiros mercados, principalmente. Então, a pauta agrícola de exportação americana chega perto de 150 bilhões de dólares ano. Tem aí produtos, principalmente soja, milho, trigo, farelo de soja, o arroz e o sorgo, como os principais produtos agrícolas, né? E muitos desses concorrem com os produtos brasileiros. Então, o Trump ele tem uma política de subsidiar, de atender a esses clamores por ajuda governamental do seu eleitorado mais próximo, né? Então, nesse sentido, talvez uma permanência do Trump
seja, assim, um sinal de continuidade dessas políticas agrícolas de subsidiar os seus produtores. Agora, por outro lado... Wagner, pois não. Só para pegar esse ponto, muita gente fala da relação que tem o Donald Trump com o presidente Jair Bolsonaro. Você acha que essa relação, essa proximidade, traz mais vantagens ideológicas do que comerciais? Às vezes falam sobre novos mercados, mas na prática a gente não tem visto muito isso acontecer, principalmente por conta desse padrão protecionista do Donald Trump na questão agrícola? Petri, do que eu tenho visto na prática, assim, a gente tem vários clientes que são do agronegócio, muito pouco se refletiu em ganho de mercado, né? Dessa diplomacia comercial, dessa aproximação do Bolsonaro com o presidente Trump. E, assim, pelo contrário, né, você viu uma pressão muito grande, por exemplo, no caso do etanol, né? A gente foi obrigado a aumentar a nossa cota de etanol no Brasil, permitindo que o etanol de milho americano chegasse aqui mais competitivo em detrimento dos produtores brasileiros, né? Isso, claro, está sendo negociado, mas, enfim, do ponto de vista mais prático, a abertura de mercado, do mercado americano, por exemplo, para produtos agrícolas brasileiros também não ocorreu da forma como nós imaginávamos. E, assim, não existe um vislumbre de uma mudança, nem caso o Trump vença, nem caso o Biden vença, né? Pelo contrário, caso o Biden vença, é bem provável que os subsídios continuem, e, além disso, que a gente sofra uma pressão ambiental muito grande, né, que hoje a gente sofre mais da União Europeia, né? A questão da China, como é que fica a questão da China com um e com o outro, né? O Donald Trump com uma política mais agressiva, né, tem favorecido o Brasil. O John Biden provavelmente deve mexer um pouco nessa aproximação. Queria que você abordasse a questão da China com um e com o outro. Eu acho que a pressão do governo americano sobre a administração Bolsonaro ganhe, né? Aliás, caso o Biden ganhe, porque hoje a pressão que nós sofremos, principalmente pela não adoção do padrão 5G, de rede de 5G no Brasil, foi muito grande, né, por parte do governo americano. E isso tende a arrefecer. Por outro lado, uma melhor relação com a China, que talvez o Biden consiga, aumente o volume de compras, por exemplo, de soja, né, dos chineses por parte do mercado americano e talvez desloque algum volume brasileiro para lá, né? Mas, claro, isso é meramente especulativo, as dinâmicas de mercado variam muito de momento a momento, então é algo que a gente vislumbra, mas é difícil ter certeza agora, né? Você acha que o dólar vai ter um impacto maior com um ou com o outro? Por exemplo, essa questão do câmbio com o Donald Trump continuando, ou, de repente, se ele sair, entrar o Joe Biden, como é que o dólar deve ter repercutir isso no mundo, inclusive aqui no Brasil? Eu acho que para o exportador brasileiro é importante considerar dois fatores em relação a dólar, né? Primeiro são os fatores internos, toda essa instabilidade fiscal que o Brasil tem, e, por outro lado, essa incerteza da eleição americana. Na véspera da eleição, Petri, foi muito nítido o movimento das bolsas internacionais, inclusive da brasileira e do câmbio, no sentido de precificar uma vitória do Biden, né? E nesse sentido, houve sim um aumento de bolsa e queda da cotação do dólar. Por outro lado, essa incerteza ela é avessa à criação de negócios. Então, a incerteza, talvez, desse período que você mencionou, aí de dias, ou talvez até meses para a definição dessa eleição, pode gerar uma instabilidade muito grande no mercado de câmbio, e isso afeta, claro, quem faz hedge, né? Tanto para comprar insumo, eu sei que muitos produtores brasileiros importam, por exemplo, insumos agrícolas, né? Principalmente defensivo e fertilizante. Então, para quem faz hedge, eu acho que é um momento complicado para setar o dólar, sabe? Porque os próximos meses, caso não tenha uma definição dessa eleição, tende a ser de uma estabilidade muito grande. Wagner Parente, da BMJ, obrigado pela sua participação aí direto de Brasília. Em breve manteremos contato aí para que você possa avaliar, enfim, quem será o novo presidente dos Estados Unidos de uma forma mais definitiva, tá bom, Wagner? Obrigado aí.
Maravilha, Petri. Muito obrigado. Sempre à disposição. Um abraço.